Vamos saber agora essa história terrível e nojenta? O Tribuna da Massa vem acompanhando já há alguns dias, até que o desfecho veio. E nós colocamos esses casos no ar, saibam vocês, para encorajar outras vítimas, mulheres, crianças, vítimas de estupradores e principalmente de pedófilos. Gente, o jornalismo sim tem condições de fazer justiça. Se ele for sério, se ele for aplicado, se ele não tiver medo, dá para fazer justiça. Nós temos essa responsabilidade social, nós nos envolvemos com quem nos assiste. Quero que você veja agora, tudo bem que a gente não consegue limpar as dores da alma, mas se o canalha foi para a cadeia, foi. Uma história que inspira muitos sentimentos. Talvez os principais sejam raiva e nojo. Um pai de 68 anos acusado de estuprar a própria filha, de apenas 15. Mas os abusos começaram muito antes, quando a menina ainda tinha 7 a 8 anos de idade. Nós conversamos com esta família, não vamos identificar ninguém pelo respeito à idade dessa criança. Mas, de acordo com a mãe, ex-mulher deste homem, a filha foi abusada aos 7 e 8 anos de idade, estuprada aos 13 e esses abusos continuaram até o ano passado, quando a irmã presenciou a cena horrível. Com 7, 8 anos, ele aliciava, passava a mão nela. Aí, com 13, 14 anos, ele consumou o fato. E isso continuou até os 15 anos de idade, até que foi visto, né? Porque senão, né, ia longe. O casal teve 3 filhas, uma de 16, outra de 15 e a mais nova de 12. O pai de 68 anos abusava da do meio, de 15 anos. Os abusos só foram descobertos pelo resto da família quando a mais velha, de 16 anos de idade, chegou em casa, abriu a porta e presenciou a cena do pai em cima da irmã, estuprando a irmã. Ela não conseguiu conversar com a gente porque está internada no Hospital de Clínicas em Curitiba. Ficou completamente abalada depois de presenciar esta cena. Ela não conseguiu segurar, até começou a entrar em crise, ela ficou bem mal mesmo, né? A ponto de ficar 11 dias no hospital. E desde ali ela publicou no Facebook dela pedindo socorro, pelo que viu. Foi aí então que uma sobrinha, ela comentou com uma sobrinha dela tudo, ela desabafou. Minha sobrinha veio e me contou, né, conversou comigo. Foi aonde que nós chamamos todas as meninas e conversamos, aonde que ela pegou e confirmou tudo, né? Mas a nossa equipe descobriu mais detalhes. Não é a primeira vez que este homem é acusado de abusos contra mulheres. Ele já bateu na própria esposa, mãe destas meninas, ex-esposa agora. Bateu tanto que ela ficou caída no chão da rua. Chamou a polícia e esse homem foi preso, mas ficou uma noite apenas na cadeia. Daí foi pagado fiança, sabe? Ele saiu e continuou pagando em liberdade, mas foi a única vez. Sempre dava um jeito de brigar, a ponto de eu sair de casa, ameaçava pra mim sair de casa, sabe? Se eu não saísse, ele ia tirar minha vida, ou então ele ia pra cadeia. Foi sempre dessa forma. Então, eu sempre acabava saindo, mas ele não deixava eu levar as meninas junto comigo nunca, sempre com ameaças. Nós fomos até a região onde a família morava. Conversamos com vizinhos. A polícia veio buscar eles aqui? Veio buscar ele quarta-feira. Que as meninas minhas primas são primas minhas. Ah, as meninas são tuas primas? 3 meninas. Encontramos as filhas de outro casamento do homem acusado. Como a irmã se preocupa também, sim, mas também fica de novo claro porque ela também não tem contato nenhum com a gente. Entendi. Então a gente fica assim, tipo, sem saber que lado fica, entendeu? Com essa prisão, este homem não é mais réu primário. Nós não podemos mostrar o rosto dele neste momento por se tratar de uma criança, uma menor de idade que está sofrendo agora com os traumas depois destes abusos. Mas nós podemos adiantar para o nosso telespectador o seguinte:
A delegacia de Colombo já foi atrás do caso e já prendeu este homem de 68 anos de idade. Quando ela começa a conversar, ela começa a chorar. Então, mas mesmo assim, ainda ela chama de pai. Então, a gente vê que ela tem aquela dívida com ele, sabe? Que ela tem aquela, sabe? Ela sobrecarrega ela mesma, culpada de tudo. E ela tá assim, sabe? Bem magoada, bem triste, sabe? É uma dor que eu vejo nela que dói em mim também. O nosso objetivo com essa reportagem também é pedir para a justiça que não libere esse homem. Ele já tem advogado, ele já está pedindo para que responda em liberdade, pelo amor de Deus. Seria uma palhaçada, um tapa na cara da população. Seria vergonhoso para todos nós receber um rapaz desse nas ruas, porque essa família está despedaçada, é um trauma muito difícil de ser curado, esta é a grande verdade. O Lucas Rocha, ele foi conversar com a menina de 15 anos que foi violentada e com a irmã dela, a irmã que viu tudo. Como será que estão essas duas hoje, hein? Reportagem na tela. A equipe de produção do Tribuna da Massa encontrou com a filha do meio deste casal, a filha que foi abusada de fato, Passaia. Quantos anos você tem? Tenho 15. Com que idade que você lembra que esses abusos por parte do teu pai começaram? Eu não lembro bem, mas acho que lá por 5 anos de idade, por aí. Eram apenas toques no começo. É, isso. Ele só passava a mão no corpo, só isso. Eles continuaram e se tornaram mais graves com que idade? Com 12, 13 anos por aí. Já conversei com ela um pouco fora do ar, para vocês entenderem. Trata-se de um trauma muito grande, algo difícil de ser esquecido por parte da família e principalmente por parte dela. Então toda essa nossa conversa é muito delicada. Eu não vou pedir para ela explicar de fato o que acontecia em cada situação. Mas eu queria que você me dissesse apenas uma coisa, uma pergunta um pouco mais invasiva. Ele de fato chegou a te estuprar? Sim. Você vive hoje com medo? Você tinha medo antes também de denunciar? Medo dele, medo do que ele poderia ter feito com você ou com a sua família? Sim, eu tinha medo. Ele ameaçava eu, minha mãe, a família da parte da minha mãe, assim. Os abusos só pararam porque a irmã mais velha flagrou o pai em cima da menina quando chegou em casa no último dia 28 de dezembro. Está aqui comigo a filha mais velha do casal, que presenciou as cenas, que flagrou tudo que estava acontecendo. O que você viu naquele dia? A gente sempre vinha desconfiando sobre isso, né? E um dia eu, voltando da igreja, entrei pela porta dos fundos sem intenção de ver nada, né? Achar alguma coisa. E quando eu chegando perto do quarto, a porta estava aberta, mais próxima à mesa, ela estava deitada na cama, com uma cara de assustada, e ele saindo em cima dela. Então, a gente, como filha, assim, sabendo as atitudes do pai, a gente nem no quarto com ele sozinha podia ir. Então, eu vendo ela lá, sozinha, deitada na cama dele, com a cara de assustada, já sabia que estava acontecendo alguma coisa. E isso porque você já tinha uma desconfiança, mas achava que era coisa da sua cabeça, não é verdade? Sim, e muitas vezes eu estava lavando a louça e como o quarto fica de frente para a pia, eu ver ele pegando na perna dela, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas depois daquele dia que eu cheguei da igreja e vi aquela cena, eu já tive a certeza de que estava acontecendo mesmo. Quais sentimentos vieram à tona depois de tudo isso? Quando você viu, você que sofre com crises nervosas, a situação se agravou e ficou internada até esta semana no hospital. O que surgiu de sentimento dentro de você naquele momento? Eu nem sei o que falar direito em questão a sentimento, porque eu fico com, eu sei o que a minha irmã pode ter passado nas mãos dele todo esse tempo. Ele nunca tocou em mim, mas também ele sempre foi um bom pai. Só que, então fica uma mistura e eu não consigo sentir raiva dele, não consigo.
Mas a minha irmã eu sinto muito dó e eu fico uma confusão, sabe? Até os meus problemas, assim, de ansiedade já me deixam meio confuso, assim, sabe? Eu vou guardando aquilo e depois de dias aquele nervoso começa a vir e eu já desmaio, passo mal e tenho que acabar indo pro hospital. Fica o nosso reforço aqui pro juiz. Pelo amor de Deus, permaneça com esse homem na cadeia, ele não pode ser solto. Obrigado à confiança dessa família que procurou o Tribuna da Massa pedindo ajuda e eu reitero aqui, qualquer adolescente ou criança, qualquer vítima de pedófilo, de estuprador, converse comigo nas redes sociais. Eu respondo a todos, viu? Eleandro Passai Oficial, meu Instagram, meu Facebook. Eu vou ajudar você. Não fique calado. O estuprador, ele disse que vai te matar. O pedófilo disse que vai matar de repente a sua mãe ou seu pai. Conversa fiada. Conversa fiada. Não vai não, tá? Nós podemos te ajudar, mas você precisa conversar com a gente primeiro.